Roma, início do século IV. A Igreja Católica acabara de sobreviver à grande perseguição do imperador Diocleciano, a mais sangrenta e sistemática de sua história. O Império Romano tentou, com toda a sua força, apagar a fé cristã da face da terra. Mas enquanto o sangue dos mártires secava nas arenas e nas ruas, uma nova crise, talvez ainda mais traiçoeira, começava a surgir. E ela não vinha de fora, dos palácios imperiais, mas de dentro das próprias comunidades cristãs. A pergunta que ecoava por todo o império era: como lidar com aqueles que, por medo, negaram a fé para salvar a própria vida? No centro desta verdadeira tempestade estava o 30º sucessor de Pedro, um homem chamado para liderar num tempo de caos, que enfrentou não só o poder do imperador, mas também a fúria dos próprios fiéis, que o acusavam de ser rigoroso demais. Hoje, vamos mergulhar na história dramática de São Marcelo I, o Papa que ousou exigir disciplina quando todos queriam facilidade. Por que a sua firmeza o levou a um exílio humilhante, condenado a cuidar de cavalos? E qual a ligação deste Papa com os cocheiros e cavalariços? Prepare-se para conhecer um dos pontificados mais curtos, intensos e decisivos da história da Igreja. Para entender a missão de Marcelo, precisamos voltar um pouco no tempo, para o caos que ele herdou. Após o martírio do Papa Marcelino em 304, no auge da perseguição de Diocleciano, a sé de Roma ficou vazia. Não por dias ou meses, mas por quase 4 longos e terríveis anos. A violência era tão intensa que era impossível eleger um sucessor. A igreja em Roma estava literalmente em ruínas. Seus locais de culto foram confiscados ou destruídos. Seus cemitérios, lugares sagrados onde os cristãos honravam seus mortos e mártires, foram fechados. A comunidade estava dispersa, aterrorizada e sem um pastor visível. Muitos líderes e clérigos tinham sido presos, exilados ou executados. Era um cenário de total desolação. Foi somente em 308, com uma diminuição temporária na perseguição, que o clero de Roma conseguiu finalmente se reunir para eleger um novo papa. O escolhido foi Marcelo, e sua missão era simplesmente hercúlea. Ele não precisava apenas guiar espiritualmente um rebanho assustado. Ele precisava, literalmente, reconstruir a igreja em Roma a partir do zero. A primeira e mais urgente tarefa era reorganizar a administração da cidade. Marcelo tomou uma decisão que mudaria a estrutura da igreja local para sempre. Ele dividiu Roma em 25 distritos, conhecidos como tituli, que seriam as futuras paróquias. Cada titulus era liderado por um presbítero e era responsável pela administração dos sacramentos, como o batismo, e, crucialmente, pela preparação dos fiéis para a penitência. Essa medida não era apenas burocrática, era uma forma de restaurar a ordem e garantir que a vida cristã pudesse recomeçar de forma organizada e estruturada. Marcelo demonstrou ser não apenas um líder espiritual, mas um administrador visionário. Ele estava lançando as bases da organização paroquial que a igreja usaria por séculos. Além disso, ele se preocupou imensamente com a dignidade dos mortos. Ele estabeleceu um novo cemitério na Via Salária, garantindo que os cristãos, especialmente os mártires da recente perseguição, tivessem um sepultamento digno. Essas ações mostram um homem prático, determinado a colocar a casa em ordem, mas a tarefa mais difícil, a que definiria seu pontificado, ainda estava por vir. O problema central que Marcelo enfrentou foi a questão dos lapsi. Essa palavra latina significa os caídos. Eram os cristãos que, durante a perseguição, haviam cedido à pressão e ao medo. Para salvar suas vidas e suas famílias,
eles ofereceram incenso aos ídolos pagãos ou entregaram as escrituras sagradas às autoridades romanas. Agora, com a paz momentânea, muitos deles, arrependidos, queriam voltar para a comunhão da igreja. E aqui, a comunidade cristã se dividiu violentamente. De um lado, havia um grupo, liderado por um homem chamado Heráclio, que defendia o perdão imediato e incondicional. Para eles, o simples arrependimento já era suficiente. Eles eram o partido da indulgência. Do outro lado, estava o Papa Marcelo. Ele acreditava no perdão, mas defendia que ele não poderia ser banalizado. Para ele, a apostasia era um pecado gravíssimo, e aqueles que o cometeram precisavam demonstrar seu arrependimento através de uma penitência pública e severa. Não era uma questão de vingança, mas de integridade. A fé não podia ser algo que se abandona e se retoma por conveniência. Marcelo insistia que a readmissão à igreja exigia um caminho de reparação. A posição de Marcelo, embora teologicamente sólida para a disciplina da época, foi extremamente impopular. Aqueles que queriam um perdão fácil se sentiram ofendidos e se revoltaram. O que se seguiu foi uma verdadeira guerra civil dentro da comunidade cristã de Roma. As fontes históricas, como um poema escrito pelo Papa Dámaso algumas décadas depois, descrevem cenas de tumultos, brigas e até derramamento de sangue nas ruas. Cristãos lutando contra cristãos por causa da penitência. Marcelo não estava sendo perseguido pelo Império Romano, mas estava sendo odiado e combatido por uma facção de seu próprio rebanho, que o via como um tirano cruel e inflexível. Essa desordem pública e violenta chamou a atenção da autoridade imperial. O imperador da época em Roma era Magêncio. Ele não era um grande perseguidor dos cristãos como Diocleciano, mas era um homem que valorizava, acima de tudo, a ordem pública. Vendo as ruas de sua capital transformadas em um campo de batalha por disputas internas dos cristãos, Magêncio responsabilizou uma pessoa, o Papa Marcelo. Para o imperador, era a intransigência de Marcelo que estava causando todo o caos, e sua sentença foi tanto cruel quanto humilhante. Segundo o Liber Pontificalis, uma coleção de biografias papais, Magêncio tentou primeiro forçar Marcelo a renunciar à sua fé e a oferecer sacrifícios aos deuses pagãos. Diante da recusa firme do Papa, o imperador o condenou a uma pena simbólica e degradante. Marcelo foi sentenciado a trabalhar como um escravo, cuidando dos animais, em um estábulo do serviço postal público, o Catabulum. O sucessor de Pedro, o líder da maior comunidade cristã do mundo, foi reduzido a um tratador de cavalos. A tradição conta que, mesmo naquela condição humilhante, Marcelo não abandonou seu rebanho. Secretamente, no meio do cheiro e do trabalho pesado do estábulo, ele continuava a celebrar a missa, a rezar e a governar a igreja como podia, transformando sua prisão em uma catedral clandestina. A servidão forçada, os maus tratos e as péssimas condições de trabalho cobraram seu preço. Marcelo morreu no dia 16 de janeiro do ano 309, não por uma execução formal com a espada, mas como um mártir do esgotamento e da exaustão, consumido pelas dificuldades de seu exílio e servidão. Seu pontificado durou menos de um ano, mas seu impacto foi profundo e duradouro. São Marcelo é lembrado como um mártir da disciplina da Igreja. Sua firmeza, que lhe custou a popularidade e a própria vida, foi fundamental para preservar a seriedade do compromisso cristão. Ele evitou que a Igreja se tornasse uma instituição de conveniência, onde os sacramentos e o perdão fossem tratados de forma leviana. Sua coragem garantiu que o valor do martírio e da fidelidade não fosse diminuído. Por causa de sua condenação humilhante, ele se tornou o padroeiro dos cocheiros, dos cavalariços e de todos que trabalham com cavalos. Seus restos mortais, hoje, descansam sob o altar-mor da belíssima igreja de San Marcello,
ao Corso. Em Roma, um templo que, segundo a tradição, foi construído sobre o local do estábulo onde ele foi aprisionado. A história de São Marcelo primeiro nos ensina uma lição poderosa e, muitas vezes, desconfortável. Liderar nem sempre é ser popular. Em um momento que exigia facilidades e um perdão sem custo, ele escolheu defender a integridade da fé, mesmo que isso o tornasse um inimigo para seu próprio povo e o levasse à morte. Ele nos lembra que a reconstrução, seja de edifícios de pedra ou de almas feridas, exige coragem, ordem e, às vezes, um rigor que o mundo chama de crueldade, mas que a fé chama de amor pela verdade. Se você gostou de conhecer a história deste Papa pouco falado, mas absolutamente fundamental para a história da Igreja, inscreva-se no nosso canal e deixe sua opinião nos comentários. Em tempos de crise, a disciplina rigorosa é necessária ou o perdão deve ser sempre imediato e sem condições? Queremos saber o que você pensa. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.